Bom demais, bom dia a todos. Muito legal estar aqui Bom com dia. vocês. Estou bem animado com esse papo. A gente está com um time de peso aqui. Vou apresentar as nossas convidadas daqui a pouco. São pessoas exemplares. Estava olhando aqui o LinkedIn delas. Eu olhando ali por onde elas passaram, o que elas têm feito, o que elas têm publicado. Eu falei assim, meu Deus, preciso correr mais uns quilômetros aí para chegar no nível delas, então estou muito honrado também com a participação delas e todos vocês que estão aqui presentes hoje aqui também. Bom, o papo de hoje é como as lideranças de engenharia transformam o uso de inteligência artificial em impacto real no negócio. Eu me chamo Ulisses, eu sou Tech Manager aqui na Bossa Box, estou mais ou menos há uns 5 anos aqui na empresa e tenho tido o privilégio de participar dessa transformação com inteligência artificial que a gente tem feito por aqui, tá? Falando um pouco daquilo que vai ser hoje, aqui é um espaço de troca, tá? Quero deixar vocês todos bem à vontade. Quer abrir o microfone, quer levantar a mão, quer mandar um comentário aqui no chat. A gente está com o nosso time aqui também, de olho em tudo. Então, se eu não conseguir ver na hora, pode ter certeza que elas vão me notificar aqui que tem pergunta. Então, não precisa esperar até o momento final para trazer questionamento. Pode participar aqui, é um bate-papo. Como já foi falado, essa sessão está sendo gravada, então vocês vão receber aí um material, tanto com a gravação, quanto com alguns dados aí que a gente vai apresentar por aqui também. E eu quero deixar esse convite, se você quiser ser o nosso próximo convidado, tem esse link que está aqui, o time também vai mandar aqui no chat para vocês, que quem sabe aqui no nosso próximo session você pode estar aqui com a gente também participando, ok? O que a gente vai discutir hoje? Nós vamos falar muito, obviamente, daquilo que é o tema central. O que separa a IA de usar a IA, de gerar impacto no negócio. A gente vê muita gente falando hoje, né? Não, a gente está utilizando IA aqui na empresa, colocamos IA. É muito comum a gente estar conversando, né, em mesas com outras lideranças de outras empresas, elas falam, eu já dei cloud para todo mundo utilizar. O time inteiro já está ali com a licença do GPT. Quando a gente pergunta, e o que isso tem transformado no seu dia a dia, aí começa a gaguejar. Então, veja bem, a fatura aumentou, né? O custo de inferência aumentou, mas o que aquilo tem trazido de impacto, tá? Qual é o papel da liderança nisso? Como nós, líderes, podemos, então, estar diagnosticando antes de só liberar uma ferramenta para todo mundo. Vamos trazer aí como a velocidade que não escala. Eu vou trazer alguns dados do nosso último report que nós fizemos. Nós conversamos aí com mais de 100 lideranças de tecnologia, produto e engenharia aqui no Brasil, e a gente conseguiu ter uns insights muito interessantes sobre isso. E no final a gente vai ter essa grande sessão aí de perguntas e respostas, a gente vai bater um papo bem interessante sobre isso, tá? Esqueci de mudar no slide para vocês verem aí a animação passando, ok? Mas vamos lá então para o que interessa. Como as lideranças de engenharia transformam o uso de IA em impacto real de negócio. Esse é um dos temas mais falados do mercado e, ao mesmo tempo, menos explorados, né? Como que a gente consegue transformar verdadeiramente, impactar a nossa operação com o uso de inteligência artificial. E eu quero começar aqui com uma provocação. Não sei quantos aqui dentro ali do LinkedIn viram recentemente aí alguns posts, algumas postagens de algumas empresas comemorando que fizeram 100 entregas numa determinada sprint, passaram de 50 entregas aí no determinado mês, e aí quando você vai nos comentários daquela publicação, tem os usuários da própria aplicação dizendo assim, mas está muito ruim a experiência, não estou gostando de usar, prefiro outro aplicativo concorrente porque é mais fácil a navegação. E com isso a gente vê que utilizar a IA para acelerar desenvolvimento não necessariamente está trazendo um impacto real na operação. Aqui na Bossa Box, a gente rodou, nos últimos meses, um report, a gente entrevistou, como eu falei, mais de 100 lideranças de produto e engenharia, e a gente vê aí que a maioria das empresas não consegue demonstrar resultado. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Travou aqui para mim. Estamos ouvindo bem. Tá dando para ouvir? Deixa eu... que aqui travou 1 minuto, pessoal. Deixa Tudo eu bem? Entrar aqui. Compartilhar de novo. Uli, se der problema aí para conseguir apresentar, eu posso apresentar do meu e tentar te dar o controle. Me avisa. Tá bom, beleza. Acho que agora deu certo. Usando 2 telas aqui, pessoal, então na hora deu uma travada.
Mas voltando então, no nosso último report que nós conduzimos aqui na Bossa Box, a gente ouviu mais de 100 lideranças de produto, engenharia aqui no Brasil, e a gente teve um dado muito interessante, ok? Mais de 70% das empresas não conseguem provar o retorno sobre o investimento de uma forma clara dentro das suas empresas. A gente tem ali aquelas primeiras duas linhas ali, em que a gente tem 33% das empresas entrevistadas dizendo que conseguem perceber algum resultado, mas sem ter algum dado que se sustente. E a gente tem ali na segunda linha a velocidade, o ganho individual. Então o PR está indo mais rápido, o nosso código está fluindo mais rápido aqui, mas não estou vendo uma mudança aqui no resultado, tá? 9% das empresas apenas conseguem hoje ter indicadores que estão falando ali que mudaram o dia a dia mesmo das suas empresas. E um contexto rápido, por que esse tema ele é tão importante e vivo aqui para a gente enquanto Bossa Box, tá? A gente vive isso todo dia. Aqui a gente entende que antes de chegar no código e começar fazendo PR, e eu posso falar isso também muito por conta dos times, né, que eu lidero aqui dentro da Bossa, antes de chegar no commit, no PR, na entrega, a gente realmente quer ajudar a diagnosticar aonde o problema realmente está. Eu tenho alguns cases que eu vou compartilhar aqui mais para frente sobre isso, mas antes de tudo, quero apresentar aqui as nossas convidadas, tá? Esse time que a gente está aqui para falar um pouco sobre o assunto. Quero apresentar a Camila Alves, ela é gerente de engenharia, ela é Senior Software Engineer, colocar aqui o termo mais chique, mais apropriado. Tem mais de 10 anos já construindo e reestruturando organizações de engenharia em empresas como a Elo, Hotmart, Matera, bancos também. Camila, seja muito bem-vinda. Quero já te chamar aqui para falar, vou trazer uma pergunta rápida para você se apresentar. Nessas decisões de liderança que nós precisamos tomar aí no dia a dia, Camila, qual é a decisão de liderança sua que você vê que mais mexeu em um número de negócio? Qual que foi essa decisão e qual foi o número que mexeu? Mais uma vez, bem-vinda. Uri, eu acho que a Camila teve algum problema com a internet dela, ela caiu aqui, ela deve estar voltando. Vamos seguir para tranquilo, pessoal. É que eu estava com a telinha pequenininha, não tinha visto que ela não estava aqui, gente. Foi mal. Mas quero, então, passar aqui a bola para a Andrea, também, que olhando ali o LinkedIn, eu falei assim, meu Deus, preciso beber dessa fonte, que é a Andrea. Hoje, atualmente, ela é superintendente de tecnologia no Banco Janderi. Ela tem mais de 20 anos de carreira já em tecnologia. Metade dessa carreira aí foi como desenvolvedora e a outra metade já como liderança, passou por empresas como Loft, Sensidia, Data, tem uma trajetória aí forte em engenharia em ambiente global, multicultural e altamente regulamentada. Andréa, muito bem-vinda, quero já também trazer aí uma pergunta para você. Falei aqui rapidamente, né? Você teve parte da sua carreira aí antes de estar como liderança, você foi desenvolvedora, cerca de 10 anos, se eu não me engano. O que essa origem de dev faz você hoje desconfiar, talvez, quando alguém diz assim, não, a IA resolveu o problema da minha empresa? O que essa origem de desenvolvedora te traz assim, de insight? Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, tá? Estou muito feliz aqui de participar. Essa é uma ótima pergunta, tá, Ulisses? Que eu acho que a proporção que a IA encanta é o quanto você menos entende, tá, de como as coisas estão funcionando ali por baixo dos panos, né? No final do dia, essa palavra que a gente usa, né, inteligência artificial, na verdade, não é exatamente inteligência, né? A gente sabe que por detrás o que está acontecendo são modelos, né, matemáticos, estatísticos, e que ali rola, na verdade, uma coisa probabilística, né? Acho que a grande diferença de agora para tempos atrás, né, quando a gente fala de IA, é o poder de processamento que a gente tem hoje, né? Que a gente consegue ter modelos mais avançados, né? E ter ali, né, conseguir usar de forma mais pesada, né? Mas no final do dia, a inteligência é mais uma fluência, né? Quando a gente fala de IA generativa, parece que tem uma fluência ali, né? Do que está sendo gerado, e isso acaba se confundindo com inteligência, né? Eu confesso que no início ali, quando tudo começou, eu estava bastante cética, tá?
Foi caramba, né? É exatamente por entender como um pouco, tá? Eu não sou a expert em IA, não, tá? IA é um negócio que começou em 1956, tá? Não sei se todo mundo tem conhecimento aqui, né? Mas eu lembro na faculdade de estudar redes neurais e não sei o que e tal. Então, assim, ela vai funcionar tão bem quanto ela tiver de contexto, né? Eu acho que a desconfiança vai mais no, tá, cara, você trouxe contexto suficiente para, de fato, ela ter um bom resultado, né? Acho que essa é uma primeira pergunta, né? E também um entendimento do quanto que resolveu o problema mesmo, de fato, né? Acho que cai muito numa questão que você estava comentando, né? Acho que tem uma série de armadilhas, né, na adoção da IA, assim, as pessoas se empolgam no fim de semana, fazem um aplicativo lá e falam, uau, meu Deus, eu vou chegar na empresa, eu vou arrasar, né? Mas uma coisa é você brincar no fim de semana, né? Fazer ali uma coisa que super isolada, né? Que não tem nada a ver com nada às vezes, e você enfrentar um ambiente corporativo que tem sistema legado, que nem todos os dados estão disponíveis, às vezes tem coisas inconsistentes, né? Então, acho que o grande desafio nosso, assim, de quem está do lado mais técnico, né, é a gente ajudar as corporações a separar um pouco dessa fumaça, né, de, cara, o que que é canto da sereia aqui e o que que dá para fazer mesmo no ambiente corporativo, né? Então, eu acho que a minha desconfiança é muito, cara, vamos botar a bola no chão e entender melhor, né, se de fato está tendo o efeito desejado, tá? Sim, sim, com certeza. Acho que você trouxe uma palavra-chave que é o contexto, né? Precisa chegar contexto correto. A gente conversou recentemente num outro painel que a gente teve, que foi falar da seguinte frase, né? A IA ela foi feita para te agradar. Você colocou, ela não é uma inteligência de verdade, ela foi feita para te agradar. É muito cômico que quando ela erra, a gente fala assim, não, não é isso que você falou algo errado. Ela fala, desculpa, é verdade. Falei algo errado para você, porque ela foi feita para nos agradar. E essa palavra-chave, contexto, que você utilizou, ela é interessante, porque muitas vezes não chega também esse contexto de negócio para o time. Então, antes de falar de IA, de qualquer outra indicador, alguma coisa assim, muitas vezes o que está faltando é chegar a uma tradução correta do que precisa ser feito, né, para o time. E aí eu quero te perguntar também, assim, hoje você está numa organização global e já passou por outras também, então existe uma distância, talvez, vou colocar assim, entre o time de liderança sênior, talvez, quem decide sobre o negócio, e sobre o time operacional, quem está codando, vou colocar assim, ali na frente. Quero te perguntar, qual foi, talvez, a última vez que você percebeu que essa tradução entre negócio não tinha chegado no time e o que isso mostrou para você, o que talvez ensinou, né? Em outras palavras, já aconteceu do time entregar uma coisa e você perceber que ninguém entendeu o porquê que aquilo foi desenvolvido? Sim. Eu acho que isso nem é um problema novo, né, para IA, né, Ulisses? Se a gente pensar, isso é um problema desde sei lá, que o mundo é mundo aí, né, de não chegar à interpretação certa ali, né, que de fato vai resolver. O que muda hoje é que as coisas estão mais aceleradas, né, e você acaba notando mais rápido que tem uma falha, né, nessa transição das informações, esse entendimento, né, do que você precisa resolver de fato, né? Então, assim, e para ser sincera, a maioria dos problemas que a gente fala de IA é mais ou menos isso, tá? O problema sempre esteve lá. Na verdade, com IA ficou mais rápido para ver, né? Sobre isso, particularmente, no geral, né, as equipes de desenvolvimento, elas acabam recebendo, não é o desenvolvedor diretamente que está falando com o cliente, que está falando com o usuário, na maioria das vezes, né?
quando eu comecei a trabalhar, né, que você falou, ela tem mais de 20 anos de experiência, na verdade, tá quase 30, cara, estou com 27 anos, eu tenho carteira assinada de 99, gente, ó a situação, trabalhando como desenvolvedora lá no começo. Em 99, cara, você falava com o usuário, você falava, né, não existia essa coisa de analista para pegar requisito, então a gente fazia tudo, falava com as pessoas, desenhava a solução, codava, testava, assim, e conforme a gente foi evoluindo, a gente foi quebrando em especialidades, né, no desenvolvimento aí, muito com o viés de escalar, né, porque se você tem que falar com todo mundo, né, também fica mais lento, né, o processo. Acho que tudo é um resultado da própria evolução da área, né. Mas a gente chega no momento agora que essa quebra está ruim, porque a gente, num cenário que, de repente, eu vou ter vários agentes atuando ali no processo de desenvolvimento e né, o processo passa a ser mais descentralizado, eu vejo que até se aproximando um pouco do que eu vivi no começo, né? Óbvio, eu acho que tem várias ações que dá para você fazer para acertar esse gap, né? Tanto de vez em quando o desenvolvedor sair do casulo mesmo e ir lá no campo mesmo, conversar com o usuário, assim, eu acho que faz toda a diferença e todas as vezes que a gente acabou fazendo isso, o resultado foi sensacional, tá? É muito legal quando o desenvolvedor ele entende de fato o contexto do negócio, né, que ele está ali criando regras e tudo mais. Não é só um card ali no Gira que ele, assim, ele entende de fato, sabe? Você pode ter certeza, vocês podem olhar nas equipes de vocês e pensar, os meus melhores desenvolvedores são os caras que mais entendem do negócio. Podem pensar, tá? Porque no final do dia é isso. Então, esse contato com o cliente faz diferença. Tem muita coisa que dali, com a especialidade, né, de design, o X também, né, de conseguir ter uma colaboração boa, também ajuda a fechar esse gap. E ter uma orientação a dados, né, porque tem muita coisa que o próprio insight em cima dos dados que a sua aplicação está gerando ali, vai te ajudar a entender melhor o comportamento ali do seu usuário, ver onde que ele está tendo a maior dificuldade, onde está tendo os drops, né, de conversão, tal. Eu acho que não resumindo, não é a última vez que isso aconteceu, eu acho que isso é uma coisa constante, e tem uma série de ações que você pode tomar para conseguir resolver esse gap, né, tá? Com certeza, com certeza. Eu vejo que isso que você falou da IA, ela está acelerando o problema muitas vezes, quando não ocorre essa tradução do negócio corretamente, é algo que aqui na Bossa a gente vê, assim, dia a dia, sabe? A gente vê que quando não tem essa tradução bem feita, a IA, ela vira multiplicador de ruído. O ruído sempre existiu, o problema sempre esteve lá, e agora a gente está só acelerando esse problema. E eu vou trazer mais para frente um case muito interessante, que aqui, eu já vou puxar agora, tá? Eu vou puxar agora. Um case muito interessante, era um projeto que eu estava, inclusive, e aqui na Bossa a gente faz o assessment. O que seria o assessment, falando por cima aqui? É um report completo, onde a gente desce no operacional do time e a gente vai entender ali quais são os gargalos, quais são os caminhos de decisão que aquele time tem e aonde, de fato, a IA vai acelerar. E aí teve uma determinada equipe que eu entrei, e a gente rodou, primeira semana, esse report completo, e a reclamação, talvez, que existia era, o time não está entregando, demora muito aqui as coisas, o time não entrega, mas essa era a reclamação ali da liderança sênior, ok? E aí a gente roda, então, esse assessment, e a gente começa a ver que, na verdade, o time estava codando rápido, porque eles já tinham plugado ali um Cloud Code, já tinham plugado, talvez, ali um Codex ou alguma outra ferramenta. Só que a pipeline de CI/CD, a pipeline para chegar ali, não vou falar qual era a nuvem aqui para não entregar, mas a pipeline que estava rodando ali estava demorando cerca de 37 minutos para subir no ambiente de homologação. Então, você imagina que o dev, ele estava codando rápido ali, fazendo tudo.
abria um PR, passava para o Code Review, quando era aprovado, 37 minutos até chegar ao ambiente de homologação. Você imagina isso numa escala de um time de 10 desenvolvedores. Então, de fato, a impressão que a liderança tinha era que não era entregue as coisas. Mas não porque o time estava parado. Existiam outros gargalos ali. E aí eu quero pegar já esse gancho, né, falando um pouquinho aí de aonde, de fato, dá para acelerar coisas com IA. Porque, às vezes, a gente chega dentro de um contexto e a gente fala, não, vamos plugar IA em tudo. Mas, como a gente bem colocou aqui, muitas vezes plugar IA aonde existe um problema está acelerando um problema e não vai trazer um resultado. Então, Andréia, num contexto bem regulado, talvez como um banco ou as outras empresas que você passou, quero já pedir desculpas e me corrigir aqui. Falei 20 anos, pessoal, a gente está aqui com uma pessoa que tem uma carreira muito maior que isso, chegando aí, se aproximando dos 30 anos. Então, dentro desse contexto que você está trazendo, nem tudo pode ser acelerado também sem criar um risco. Porque isso pode abrir brecha para aquilo, isso pode abrir brecha para aquilo. Então, quando alguém chega do seu time ou algum outro time aí da empresa chega para a Andréia e fala assim, Andréia, a gente quer plugar IA aqui porque a gente sabe que vai acelerar. Qual que é o teste, talvez, ou o que você precisa perguntar antes para você saber se aquilo vai ser acelerado mesmo, se a IA vai resolver aquele problema? Sim. Realmente, acho que cada negócio tem as suas características, né? E no banco tem coisas, a gente é auditado, assim, faz auditorias, cara, sei lá, é muito frequente, né? Então, precisa ser tomado bastante cuidado, tá? Eu acho que a chave são os guardrails, né, que a gente coloca, né? Como dar liberdade e, ao mesmo tempo, você ter um determinado segurança ali, um nível de governança, né, suficiente para você também não travar a evolução das coisas, a inovação, né? Acho que tem, assim, obviamente, questões de segurança, né, no ambiente de banco aqui, pelo menos, né, a primeira pergunta é, cara, tem autenticação, tá ali trabalhando, né, o que você está pensando, o resultado disso, né, vai ser colocado no ambiente seguro, com as regras ali de autorização, que tipo de dado que vai estar sendo trabalhado ali, exposto, né, de acordo com os usuários que vão usar, assim, tem uma série de coisas, né, que precisam ser tratadas, qualidade e tudo mais, tá? Eu acho que o gancho ali de usar a IA é meio como que eu já embuto essas coisas, né, como guardrails para as pessoas criarem, conseguirem ter facilidade para criar em cima disso, né? De repente, ter alguma ferramenta de prototipação, já que ela só pode, assim, já travar um pipeline de deploy, que eu tenha gates de qualidade ali, que vai rodar o processo de vulnerabilidades e tudo mais, né? Assim, eu acho que tem bastante coisa que dá para fazer e mesmo assim dando liberdade para as pessoas. Mas tem um pré-work, né, que a empresa precisa, né, o time de tecnologia precisa preparar, tá, para dar essa liberdade, tá. Hoje, só soltar a ferramenta e falar, galera, vai, isso é uma coisa que não vai acontecer, tá? Pelo menos não aqui no banco, né, porque tem uma série de coisas que a gente precisa estar compliant, né, mas a gente tem, assim, na nossa estratégia aqui, a intenção de ter coisas estruturadas para dar liberdade para as pessoas criarem, tá? Empoderarem as pessoas nos diferentes papéis aí. Entendi, muito bom. Eu acho que esse ponto que você trouxe, né, corroborando aqui, de realmente descer no nível de entender se pode ou se não pode, quais são os guardrails, o que isso vai trazer de risco, segurança, é a pergunta que precisa ser feita, acho que para qualquer time, antes de plugar a ferramenta, né? Você trouxe isso muito bem. E aí, já aproveitando esse gancho de olhar o time, de descer, colocar uma lupa ali para entender,
o que está acontecendo, quando você assumiu a superintendência do banco, ou falando talvez de outros times também que você passou, o que você fez questão de olhar com calma antes de mexer em alguma coisa, né? É muito comum aqui, nós estamos entre várias lideranças, é muito comum quando a gente assume um papel, a gente tira uma fotografia e não, vou mudar o time aqui, não, vou plugar isso, coloca um agente para fazer aquilo, tal, e vai resolver o problema. Mas quais são talvez as coisas que você levou mais tempo ali, que você quis olhar com calma antes de tomar essa decisão de plugar isso e plugar aquilo? Eu estou, inclusive, vivendo esse momento aqui no banco, tá? Ontem eu fiz um mês de retorno ao banco. Eu tinha trabalhado antes, uma passagem de 5 anos, mais ou menos. Eu estava na Loft anteriormente e agora estou retornando ao banco numa oportunidade nova, tá? Estou exatamente nesse momento, tá, Ulisses? De fazer um diagnóstico, né, entender a estrutura dos times, o que está no prato de cada time, né, quais são os planos, né, agora, no momento, tá? A gente está numa discussão estratégica, revendo prioridades para os próximos anos, né, em especial para o próximo ano em si. E aí é aquele entendimento de eu tenho a estrutura ideal para atingir as prioridades, né? A gente tem um trabalho para fazer em termos de adoção de IAC também, né? Que já começou, mas ainda tem bastante oportunidade, né? Para a gente amadurecer essa adoção. Então, cruzando com isso também, tá? Como que eu reestruturo já contando com um aumento de produtividade das equipes, né, com a possibilidade de trazer experiências diferentes, né, para os clientes, né, em termos de melhoria, que a IA, ela tem esses dois principais pilares, né, que é a eficiência operacional, independente se é uma aplicação só na área de tecnologia, a gente sabe que tem muita oportunidade, mas também do lado operacional de negócio, né, tem muito ganho também em termos de eficiência, e também tem o lado da experiência do cliente, né, como que a gente consegue embutir nos nossos produtos, né, de forma que o cliente também tire proveito, né, fazer um atendimento melhor ali, um atendimento inteligente, né, tem várias oportunidades para trabalhar. Esse, para mim, são os dois pilares. A base é a governança, tá? Que entra essas questões de segurança, qualidade, os dados integrados, a parte do custo, né, também, que dá para gastar dinheiro com IA, hein, gente? Socorro, né? Assim, tem que ser bastante consciente ali na aplicação, né, dos recursos. A gente aqui vai discutir muito sobre ter um AI Gateway para os modelos LLM, talvez oportunidade de ter modelos rodando local para contingenciar a necessidade de uso de tokens. Então, assim, pensar numa estratégia que é base, tanto para eficiência quanto para ali a experiência do cliente. E para mim tem um telhadinho essa casa aí, né? Que é 2 pilares, a fundação, governança, o telhadinho é o retorno do investimento, que é o que você estava comentando, né? O telhado aí, o retorno é em cima desses pilares que só ficam de pé se você tiver governança, tá? Isso é uma coisa que está muito na minha cabeça, a gente tem montado, assim, faz um mês que eu estou aqui, tá? Já estou desenhando essa estratégia, discutindo bastante com os times, dar as ferramentas certas para as pessoas, né? Não adianta, né? Usa tal ferramenta, tá, mas essa não é a melhor, né? Então, entender as melhores ferramentas, treinar as pessoas, né? Acho que é um erro que você estava comentando. Eu já estou com tal coisa aqui. Cara, você treinou as pessoas? Você preparou as pessoas? Que assim, só dá certo quando as pessoas estão envolvidas, tá? Então, treinar as pessoas, entender que tem que rever processo, né? Que é muito na linha de processo ruim, com IA continua ruim, tá? O resultado é o famoso garbage in, garbage out. Então, se você está usando o IA
sem rever isso, você está acelerando um resultado ruim, basicamente. Então, saber que você tem que revisar processos, né, uma coisa muito de transformação mesmo, né? Tem que olhar vários pilares, não é só a ferramenta, né? Ter a governança. Então, eu estou indo muito nessa linha nesse momento, tá? É diagnósticos, ter, assim, bastante pensamento crítico, alinhar com as prioridades do negócio, né? E fazendo hipóteses, validando prós e contras, e daí já, né, fazer um planejamento e ir para a execução. Ótimo. E André, muito, muito bom ouvir você trazendo isso. Tem uma sinergia muito, muito interessante sobre o modelo de pensamento que aqui na Bossa a gente tem. Antes de recomendar qualquer coisa, ferramenta, squad, vamos alocar isso, vamos fazer aquilo, precisa do diagnóstico. Precisa entender onde o gargalo realmente está, sabe? O que o negócio precisa, qual é a maturidade do time, você trouxe muito bem. Às vezes a gente está dando ferramentas que o time não sabe utilizar, né? E aí, às vezes, isso vai afetar o custo, como você falou. Então, muitas vezes, tem times aí plugando Cloud, Opus 5, o último que saiu, fazendo perguntas de bom dia, me recomende como mudar essa frase. Então, você está gastando aí token pra caramba, vai chegar uma fatura gigante para algo que talvez as pessoas não estão sabendo utilizar, né? E, mais uma vez, repito, a IA aplicada num gargalo mal diagnosticado só está acelerando esse problema. Porém, existe um paradoxo muito interessante que queria trazer aqui para a gente discutir também, que é a questão da pressão organizacional, vou colocar, em que muitas vezes existe uma outra liderança, um C-level, que está falando, mas a IA, a gente precisa pluga a IA rápido, vamos acelerar rápido, vamos fazer isso, todo mundo já está correndo com isso, a nossa equipe não. Então, existe essa pressão aí de lidar com a rapidez, com a velocidade, só que no longo prazo a gente vê que essa velocidade não está escalando. Eu queria rapidamente compartilhar aqui novamente um insight que a gente teve na nossa última pesquisa, a pesquisa que eu comentei ali no início. Inclusive, pessoal, lá no LinkedIn da Bossa, não sei se todo mundo aqui já está conectado ali com a gente, mas é lá que a gente sempre está mandando aí das próximos reports, entrevistas que a gente está conduzindo. Então, se você quiser participar aí das próximas, só seguir a gente lá. Então, nesse último que a gente fez, para entender aí as barreiras de escalar IA nas empresas, a gente fez essa seguinte pergunta: se as ferramentas de IA parassem de funcionar por uma semana, o que você realmente seria impactado? O que seria impactado no seu fluxo de desenvolvimento de produto? E aí a gente teve uma confissão coletiva, vou colocar assim, 43% das pessoas falaram assim, se a IA parasse por uma semana, a gente ia ter pessoas mais lentas, mas isso não ia mexer na nossa entrega, não ia afetar nada no nosso fluxo de desenvolvimento. Eu entendo que muito disso acontece porque o gargalo ainda está em outro lugar. Então, está numa decisão de arquitetura, liberação de recurso, em uma reunião que precisa decidir alguma coisa, e essa reunião dura aí um fórum de uma semana para tomada de decisão, e é por isso que se tirar IA não vai mudar nada, a gente só vai ter ali uma lentidão. E aí cria esse paradoxo, né? Vamos plugar a IA rápido porque precisamos mudar indicadores e as empresas estão mais velozes do que a gente. Porém, isso a gente coloca, não está mudando, né, de fato. A gente só está fazendo as pessoas serem um pouco mais rápidas. E aí eu quero perguntar para você também, André, qual é a sua visão sobre isso? Por que você acha que ainda a gente tem esse cenário aqui, 43% respondendo que a IA não vai mudar, impactar nada, né? Dá para tomar decisão de arquitetura ou algumas outras decisões que são um pouco mais assertivas ali no fluxo, sem pagar um preço lá na frente? Vamos plugar a IA nesse lugar aqui de decisão de arquitetura, ou essa pressa, essa submissão, vou colocar assim, a pressa do mercado e do momento vai fazer com que algumas empresas paguem um preço lá na frente. Qual é a sua visão sobre isso? Acho que quando você tem princípios de arquitetura, né, ou de engenharia também, isso consegue facilitar
a maneira como nós vamos construir os sistemas aí, o software, né? Então, desde que, né, tipo, você tenha o seu time e alinhe, olha, quando eu precisar criar um banco de dados, eu vou usar vou usar esses padrões. Então, assim, do lado técnico, acho que dá para a gente facilitar algumas coisas em termos de decisões arquiteturais, tá? E preparar ali, né, os arquivos que vão dar contexto para os agentes, já refletindo, né, esses princípios de arquitetura e de engenharia que você tem para o seu time, tá? É óbvio, né, que talvez coisas mais complexas, né, acho que acaba, né, demandando talvez um pouco mais de cuidado, né, mas para decisões assim que dê para combinar antes do jogo, eu vejo muita oportunidade, tá? De facilitar esse fluxo decisório para decisões de arquitetura, tá? Mas daí, quando tange, que você comentou, né, decisões de negócio também, né? Então, eu acho que vai estar muito dependente da maturidade da própria empresa, né? O quanto que essa empresa, ela está pronta, né, para, assim, fazer assumptions, né, de negócio, né? O quanto que ela é orientada a dados, o quanto que, assim, acho que vai depender de cada situação, tá? Isso, no geral, eu entendo que seja um desafio grande para todo mundo, né? Assim, o que eu vejo, né? A gente está a maioria das empresas ali estão numa lógica assim, né? A IA, o assistente de IA, o agente, né? Independente da forma como queira chamar, ele está assistindo as pessoas, né? Acho que o endgame ali, na hora que você está com a empresa que está realmente AI first, né? Que é, né? Acho que a gente está AI enabled. O AI first é quando você inverte. É o ser humano assistindo os agentes, tá? O ser humano vai supervisionar o trabalho que os agentes estão fazendo. Você percebe a diferença do jogo, né? Uma coisa é eu estar sendo supervisionada por um assistente. Depois, no futuro, quando você estiver maduro o suficiente, né, a empresa estiver madura o suficiente, vai virar o jogo. As pessoas vão estar supervisionando o trabalho dos agentes. Tá? Eu Total, acho que para total. chegar lá é um processo de transição grande, né? De se estruturar um negócio para funcionar. É diferente o jogo, né? É bem diferente. Do lado do Sim. desenvolvimento de software também, né? Que é assim, o que muitos estão fazendo, né? Isso era uma coisa que a gente estava discutindo lá na Loft também, na época. Assim, eu peguei o processo de desenvolvimento e eu estou mais rápido em cada uma das fases, né? Então, sei lá, coloquei revisão eu tenho um agente para revisar código, eu tenho um agente para olhar erro no log e ele já subiu uma PR que o desenvolvedor no dia de manhã já vê e só integra. Então, assim, a gente foi colocando várias acelerações, mas a gente não mudou o jeito de conceber o produto, de conceber, assim, o processo continua o mesmo. As empresas que estão ali, talvez no AI First ela já virou o jogo, né? Tipo, ela está com o processo totalmente descentralizado, tá? O processo mora dentro do indivíduo. Uma única pessoa é capaz de tomar a decisão do que fazer e é capaz de fazer, tá? Porque normalmente nas empresas, quem toma a decisão, né, ali, eu estou falando muito no desenvolvimento aqui, né, de sistemas, né, de software. Quem toma a decisão, que é o PM,
sei lá, junto com o designer e tal, ele não sabe fazer, né? Eu vou pôr entre aspas, né? Porque tem PM que sabe fazer, mas no geral ele não é capaz de fazer. E quem é capaz de fazer, que é o engenheiro, do lado da engenharia, ele não toma decisão. Esse é o cenário que a gente tem, né? Quem toma decisão não faz, e quem faz não toma decisão. Quando você está no ambiente AI first, a pessoa tem que ser capaz de tomar decisão e fazer. Você entendeu? O que eu preciso ter criado para que eu consiga que um PM que pensou numa feature não tão complexa e conseguiu desenhar e que ele suba para produção? O que impede? Ou mesmo o designer, ou até o desenvolvedor, entendeu? Se ele tiver ali né, não pode assim todo mundo sair correndo desgovernadamente, porque ou eu não vou estar convergindo no negócio, as entregas realmente que precisam estar sendo feitas, né? Ou eu posso estar com problema de segurança, qualidade. Então, eu tenho que ter essa amarra, né, acontecendo. Então, a gente estava discutindo lá muito o que é o mercado tem falado, né, do Product Builder, do Product Engineer, né, o que seria o Loft Builder, tá? Para sair ali de uma evolução de produtividade e, assim, de eficiência operacional e começar a falar em aceleração de entrega de valor, que é outra coisa, né? Conforme você comentou no começo, né? Às vezes a gente tem a sensação que está melhor, só que na ponta parece que não. Então, assim, como de fato acelera a entrega de valor, acho que vai acabar vindo muito dessa transformação de como conceber o produto, tá? Quebrar um pouco as barreiras, né? Essa semana eu assisti um evento aqui do Figma, né? Eles estavam falando muito de design colaborativo ali. Tipo, que não é mais o designer que vai estar dizendo tela. O design vai ser colaborativo, né? Tipo, não é só aquele papel que vai fazer, né? Então, eu acho que tem muita revolução ainda para a gente passar por aí, tá? Na Loft a gente tava lá, tinha PM nosso lá que mandava feature para produção, cara. A gente estava conseguindo fazer umas brincadeiras interessantes, né? Então, Muito bom, muito bom. Andréia, como dizem os millennials, os teens, você farmou áurea agora. Que aula, que papo bom. Isso aqui é ouro, pessoal. Isso aqui foi ouro. Você trouxe muitos insights aqui interessantes. Você comentou sobre essa questão, né, do humano supervisionando o agente também o humano. Aqui na Bossa, a gente tem algo muito, muito, muito interessante que a gente está empacotando agora também, e a gente até falou assim, cara, vamos transformar isso num produto. A gente agora tem os nossos C-levels aqui, né, a liderança sênior, a gente tem eles como agentes também, sabe? Então, algumas decisões de negócio, algumas incertezas que a gente tem, muitas vezes a gente pega uma transcrição de uma reunião, sobe para esse agente, eu vou colocar aqui um nome, agente diretor. A gente passa para esse agente com a cabeça, vou colocar assim, do nosso time aqui de C-Levels, começa a responder, ó, nisso aqui foi uma decisão que não foi acertada, nessa foi, muda o caminho para cá, e a gente conseguiu construir esse agente analisando aí cerca de 6 meses de reuniões desse nosso time de C-Levels. E isso transformou muito aqui. Decisões que muitas vezes a gente parava o time sênior para responder, agora a gente já tem essa confiança de o agente que está com a cabeça desse C-Level, ele consegue responder, né? E se aproximando aqui do final já, quero trazer aqui uma pergunta para você, muito orientada àquilo que a gente estava falando no começo. LinkedIn, a gente abre empresas celebrando, fizemos tantos deploys, e quando você vê os comentários dos usuários, as pessoas falando, mas agora a experiência está péssima, demora muito para eu conseguir chegar na tela que eu precisava, foi incluído muita coisa. Então, a gente vê que tem números que o time comemora, o time operacional, o time de desenvolvimento comemora, mas o board, vou colocar assim, de decisão, não está muito feliz.
porque o número de reclamações está só aumentando, não teve um impacto. Se você pudesse trazer aqui para a gente como que, o que talvez aquela sala, o board principal da empresa, qual é o número que eles querem ver, que dentro da engenharia quase a gente nunca está olhando, a gente não está levando. Porque com essa resposta a gente consegue entender talvez aqui, e cada um aqui desenhar dentro da sua realidade, qual que é o cenário que eu preciso atacar a partir de amanhã. Porque existe um número que eu preciso atacar, que a Andréia ali trouxe para mim, que esse número aqui vai ser feliz para eu começar a olhar para ele. Então, o que o board quer ouvir que geralmente a engenharia não apresenta para eles? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que ele entra um pouco na questão do que é entrega de valor, tá, Ulisses? Que é difícil de medir, tá, gente? Porque a entrega de valor, ela vai depender muito do contexto que você está inserido, tá? Que a entrega de valor é a percepção de quem está usando as suas soluções do valor que ela está enxergando. Você vê que não é uma medida interna, né? Não é uma medida interna. Assim, não é, meu throughput é tal, entreguei valor? Não, seu throughput é tal. Seu cycle time é outro. Seu sei lá o que é outro. Eu acho que o grande desafio é conseguir medir essa entrega de valor. E também não é o CSAT, tá? Não é só a satisfação. Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, medir e acompanhar, né? Porque acho que é a base, né, de melhoria contínua. Assim, a gente tem que acompanhar ali as métricas, né, de engenharia, de produtos, segurança, etc., né? Incidentes, assim, faz tudo parte do pacote, né? Mas medir a entrega de valor é muito mais uma perspectiva, né? O POV, né? Vamos falar, então, se eu for formar aula, eu tenho uma filha adolescente de 14 anos. Eu não entendo metade das coisas que ela fala, gente, juro pra você. Então, como medir isso? E no final, o seu C-Level, ele quer saber disso, tá? É entrega de valor, porque é a entrega de valor que vai trazer o resultado da empresa, né? O board, ele sempre está preocupado com o resultado financeiro. Então, o que ele vai se preocupar do nosso lado? Tipo, custo também, tá? Quanto que ele está gastando, né? Então, tem que ter uma preocupação. E também qual que é o retorno, porque tudo é um investimento. Ninguém monta time de engenharia, de desenvolvimento, só para falar que tem, tá, gente? Tem um motivo, porque a gente está dentro das corporações, né, para a gente trazer resultado. E o resultado vem do uso, né? Não adianta nada criar coisas que ninguém vai usar, que não, né? Então, e essa medida, eu não sei se você estava esperando uma resposta mágica, Ulisses, mas não tem, tá? Eu acho que cada um tem que entender o que é entrega de valor lá na ponta, além de todas essas outras métricas que a gente precisa acompanhar, tá? Do ponto de vista de desempenho mesmo. É aquela coisa, né? Qual que é o meu funil de conversão, entender ali quando que eu estou perdendo meus usuários, e você deve estar perdendo porque o usuário não está vendo valor. É aí que mora o pulo do gato, tá? Se eu estou perdendo é porque você não está entregando valor, tá? Mas esse é o grande pergunta de $1 milhão ali, tá? Claro, claro. E pergunta final aqui, antes da gente passar para o pessoal aqui também tirar dúvidas e compartilhar os insights deles. Eu acho que essa também vai ser uma pergunta de $1 milhão para você, mas olhando para os próximos aí 12 meses, vou colocar, na sua opinião, o que vai separar uma liderança que vai transformar a IA em impacto sustentável, que vai durar dentro daquela companhia? Então, o que vai separar essa liderança da liderança que só vai, talvez, surfar no hype aí, que vai querer colocar uma palavra em inglês, nós somos AI native, mas não se sustenta isso no dia a dia? Acho que é muito do que eu comentei, né? Acho que tem que
acho que eu não falei, mas assim, lidar com problemas reais, gente. Problemas reais, base de tudo, tá? Não é só, aqui acho que dá para usar, vou botar IA aqui. Cara, você está resolvendo um problema real aqui? Que custa dinheiro, né, gente? Então, problemas reais, trazer as ferramentas certas, mais adequadas, treinar as pessoas, garantir que você tem os dados consistentes e disponíveis, né, conforme a necessidade. E governança, tá? Para mim, é a chave aí de fazer dar certo, tá? E se você pegar isso que eu falei, isso se aplica a qualquer projeto, não é só IA. Não precisa inventar, gente. Não é porque é IA que a gente tem que inventar coisa. Lidar com o problema real, ter ferramentas adequadas, treinar pessoas, garantir dados, né, adequados e fazer governança, não é só porque nós estamos falando de IA. Qualquer projeto nós temos que fazer isso. E IA não é diferente. A pessoa fala, a IA acha que tem que, né, ficar procurando coisas muito mirabolantes. Não, é isso. O segredo do sucesso é esse, tá? Entendi, perfeito, perfeito. Pessoal, que aula que nós tivemos aqui, eu acho que foi um papo extremamente produtivo. A gente tem aqui alguns minutinhos finais. Vamos abrir então aqui para o Q&A. Se tiverem perguntas, comentários, abra o microfone aí. Não sei se eu vou pedir aqui para o time, Bruna e Tamires nos ajudam a ir aqui no tempo, tá? Porque senão eu vou falando aqui com o pessoal. Marcelo, por favor, fica à vontade. Marcelo, antes de você começar, deixa eu só dar um aviso, pode deixar que a gente fica de olho no tempo. Só um lembrete, galera, eu compartilhei com vocês no chat o link para a pesquisa de satisfação do evento. Ela é muito importante para a gente, porque é assim que a gente entende aonde a gente está acertando e aonde a gente está errando. Então, por favor, deem uma olhada, tirem um tempinho para responder, é importante para a gente, e aproveitem esse restinho de evento para fazer as perguntas de vocês. Pode seguir aí, Marcelo. Olá, pessoal, bom dia, obrigado pelo convite. Ulisses, Tamires. Eu tenho uma trajetória bem parecida com a Andréa. Aliás, Andréa, parabéns pelo currículo, fantástico. Também sou desde 99, iniciei em 95 com o primeiro Macintosh que eu comprei no supermercado, do lado da Coca-Cola, ali, só Apple Performance. Bom, enfim, hoje nós temos o quê? Músculo, né? Então, a Andréa programou, muitos programaram, eu programo até hoje, porque eu adoro programar, eu tenho a tatuagem do PHP nas costas da minha mão, deixa eu mostrar de novo. Porque a linguagem é apaixonadíssima, foi a primeira que eu aprendi e venho usando até hoje. Não programo mais, já tem 1 ano e meio facilmente. Quem programa para mim é o Gemini, ou a IA que eu estiver usando no momento, né, o modelo. E a Andréa falou tudo, assim, e eu gostaria de acrescentar uma coisa muito importante que eu sempre falei em todos os times que eu entrei para trabalhar, em onde eu fui líder e etc., informação. Então, nenhum time, ninguém consegue fazer nada se não tiver informação sobre o produto. Se o Steve Jobs sobe no palco da WWDC e fala, olha, eu tenho esse cara aqui, ele faz o quê mesmo? Já era, não vende mais. Ninguém mais quer saber disso. E se ele não sabe, será que os caras que produziram isso saberão o que é? Então, a informação, para mim, é muito importante e uma informação centralizada. Então, tem que ter o README do projeto muito bem escrito, em todos os departamentos, todas as instruções, para os devs que entram, os devs que vão entrar, apadrinhamento. Então, tem um monte de processo que a gente tem que seguir para fazer com que todos os envolvidos naquele produto saibam de tudo sobre aquele produto. Desenvolvimento, negócios e todos os outros. Marketing, todo mundo precisa saber o que está sendo feito, quando, onde e por quê. Né? Então, partindo desse princípio, se você trouxer uma IA para implementar na sua empresa, ela é um novo funcionário. Né? Mas ela não é expert no seu negócio, ela não é expert no seu produto. Você precisa treinar essa IA para entender do seu produto. E aí que vão entrar os frameworks de LangChain, o RAG, etc., LangGraph, e o treinamento
e você vai dando autonomia para essa IA conforme você vai sentindo segurança, até por uma questão de economia de tokens, né? E você precisa criar mecanismos, aí agora vou ser bem específico na economia de tokens, em salvar dinheiro, né? Então, você não pode pegar, entupir o RAG da sua IA com um calhamaço de arquivos PDF, que ela vai ler tudo, só que ela vai ler formatação de meta tag, título, figura, etc. Isso não interessa, só vai consumir token à toa. Então, na programação, antes, você tem que sanitizar isso tudo, né? Só para dar uma ideia de processos, de como implementar essas coisas, não é como perdão, André, não é isso que eu quis dizer. É como o André falou, não é só chegar e plugar o ChatGPT no seu aplicativo e esperar que ele entenda tudo. Não é você, agora tem IDE com IA embarcada. Putz, que legal, ele lê tudo dentro do meu projeto. Só que se eu não falar para ele no primeiro momento, analise todo o projeto e me dê um relatório, eu preciso, primeiro, saber que projeto é esse que eu estou trabalhando, deixar que ele me apresente a visão dela, né, do agente, e entender que se ele realmente está por dentro de tudo que foi feito e implementado, para que serve, qual o foco, para quem vai atingir, né? E aí, estando totalmente de acordo, ok, agora eu consigo falar para ele o seguinte, eu preciso instalar uma nova feature, implementar uma nova feature que faz X. Como que nós vamos fazer isso? E aí você vai discutir arquitetura, etc, etc. Então, o que eu gostaria de acrescentar, no que o André falou muito bem, a informação continua e continuará sendo o fator mais importante. Hoje, nós, desenvolvedores de tempos, temos músculo para isso. Hoje, o meu filho, que vai fazer faculdade, perguntou para mim, pai, eu faço análise de dados, cientista, os cursos que nós temos, né, no mercado? Eu falei, faz porque você vai precisar criar músculo para poder conversar com a IA, né? Não é só chegar lá e falar para a IA, e é o que acontece, a gente vê na timeline, putz, jogue o ChatGPT fora, porque agora saiu uma IA nova que faz tudo para você. Faz, né? Só a carcaça. Se você mandar publicar aquilo lá, não funciona, porque não tem back-end, não tem conexão com banco de dados, não tem um monte de coisa. Para você fazer tudo isso, você tem que pôr dinheiro. E aí, acaba que não funciona, porque no final do dia, aquele produto não serve, ele não faz o que você quer, ele não vai te atender. Então, só para terminar, é isso. A informação sobre o produto é o mais importante, é um dos pilares mais importantes que tem, na minha visão. Boa. Assina embaixo, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, André. Muito bom, muito bom. O Marco, ele saiu aqui, ele tinha levantado a mão. Não sei se temos mais alguma pergunta, algum insight. Acho que tem mais um minutinho aí. Se não, quero passar aí para a Tamires e para a Bruna para a gente fazer o nosso encerramento. Andréa, mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi produtivo demais, assim. Foi muito, muito bacana. Com certeza, vou revisitar essa gravação que a gente vai receber depois. Maravilha, obrigada. Boa, galera, muito obrigada pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham feito um bom proveito desse evento. Queria só dar uns avisos finais. Eu sei que está todo mundo com fome, pronto para sair para almoçar. Só dividindo aqui com vocês novamente, pedindo, por favor, para vocês preencherem a pesquisa de satisfação, é muito importante para a gente. Vamos dividir esse link com vocês. E eu também mandei um outro link, que é o que o Ulisses falou lá no início da apresentação, sobre interesse para próximos speakers. A gente está sempre procurando novas pessoas, novos painelistas, para a gente entender um pouco sobre as opiniões, os cenários de onde essas pessoas vêm sobre o universo de tecnologia. Então, quem tiver interesse, por favor, preencha nesse link. A gente também vai mandar esse link para vocês no e-mail de pós-evento e compartilhar com vocês a gravação do evento. Muito obrigada a todos, espero que tenham aproveitado muito e bom almoço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.